É assim que começa um dos maiores clássicos do cinema brasileiro, São Paulo, Sociedade Anônima. É o fim da década de 50. Carlos é um personagem que vai tomando ranço da vida na metrópole numa época em que a indústria muda o cenário de São Paulo. Mas além da indústria, que outros fatores são decisivos na criação e alteração dos espaços urbanos? Quando os habitantes da Mesopotâmia começaram a se juntar nos assentamentos, talvez nem imaginassem que um dia criariam as primeiras cidades. O que eles tinham certeza é que conforme iam se ocupando com outras atividades que não somente a agricultura, precisavam cada vez mais dos excedentes vindos do campo. Durante a antiguidade grega, esses excedentes vinham pelo Mediterrâneo, processo que durou até que o Império Romano começasse a ruir e os islâmicos retomassem o poder das rotas marítimas. As cidades, então, perderam sua força e foram substituídas por feudos estruturados quase que exclusivamente no trabalho no campo. Nesse período, conhecido como medieval, o que mais lembravam as cidades eram os burgos, formados para concentrar comerciantes e artesãos que saíam dos feudos. Com o desenvolvimento do capitalismo, os burgos, considerados embriões das cidades, finalmente começaram a se desenvolver, justamente em função do capital. E São Paulo, como fica nessa história? Bem, enquanto as cidades europeias seguiam um ordenamento até de certa forma planejado, as cidades coloniais eram erigidas sem qualquer preocupação nesse sentido, apenas com a finalidade de garantir o domínio territorial. São Paulo, nessa época, tinha pouco peso econômico, mas era só uma questão de tempo até ela ser afetada pela Revolução Industrial. A Revolução Industrial mudou muito as cidades, que passaram a ser lugares de concentração de riqueza e de consumidores para novos produtos. Essa transformação foi acompanhada da adoção de políticas liberais que só duraram até se perceber que a redução do Estado tinha provocado um verdadeiro caos no crescimento urbano. Foi quando os estudos em urbanismo passaram a ganhar credibilidade e influenciar uma legislação preocupada em melhorar as condições de vida dos cidadãos. Uma das ideias mais fortes dessa época era de que a cidade deveria ser separada em funções: morar de um lado, trabalhar e se divertir do outro. O problema é que, além de perpetuar ainda mais a segregação social, essa setorização estimulava projetos de expropriação dos mais pobres em nome de uma cidade mais funcional. Ainda hoje as expropriações acontecem, só que estamos numa outra fase, uma fase de cidades contemporâneas mais heterogêneas e em constante mudança. Aliás, muitos desses centros urbanos, como Londres, Amsterdã e São Paulo, são conhecidas também como cidades globais por seu papel de destaque na economia mundial. E mesmo que o filme São Paulo S.A. retrate um período anterior ao que São Paulo vive hoje, é interessante observar como as mudanças no espaço afetam totalmente a vida das pessoas. E o filme termina com: nada de spoiler. Basta saber que as mudanças no espaço urbano não terminam nunca. Então, bons estudos e até a próxima!